A fantasia da ordem, o inconsciente e a política brasileira. Mais uma vez, o Brasil voltou a encenar um drama que nos atravessa há séculos. Promessa de uma ordem sustentada pela violência. Mais de 120 pessoas mortas em uma única operação lá no Complexo da Penha e Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro. E, como sempre, uma sociedade dividida. De um lado, quem celebra a ação em nome da segurança. Do outro, aqueles que a denunciam como sendo uma barbárie banhada a sangue. Mas gostaria de propor aqui uma pergunta que foge um pouco do que se encontra no debate público. O que há de psíquico por trás dessa divisão do laço social? O que se joga inconscientemente quando o discurso político se organiza em torno da morte e da promessa da ordem? É isso que eu acredito que algumas formulações de Freud podem nos ajudar a pensar hoje. Não a partir da política institucional partidária, mas a partir do inconsciente e apolítica, isto é, das fantasias que nos fazem desejar a ordem, mesmo que isso exija, por vezes, muito sangue. Eu me chamo Diego Fernandes, eu sou psicólogo e psicanalista, mestre e doutorando em psicologia. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal, a mais um Psique em Xeque. Antes de nós avançarmos na discussão, peço a você que se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, deixe o seu like, seu comentário e também, se puder e fizer sentido para você, compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que entrem em contato aqui com o conteúdo do nosso canal. A fantasia da ordem, o pai, a lei e o gozo. Eu quero partir daqui, meus camaradas, para nós começarmos a fazer esta reflexão de hoje. E para isso vale a pena recorrer ao que Freud elabora lá em Totem e Tabu, onde ele descreve como um mito fundamental o assassinato do pai primordial. Nesse trabalho, nos diz Freud que os filhos revoltados com a tirania do pai vão lá e o matam, o assassinam. Mas tomados por um sentimento de culpa, eles erguem a sua imagem naquele lugar como um totem, instaurando então a lei. É assim que nasce a cultura para Freud aqui nesse contexto, do assassinato e da interdição. A lei, portanto, é sempre uma espécie de retorno desse pai morto. E é sustentada por uma fantasia. A fantasia de que existe uma ordem possível se nós eliminarmos o mal. A hipótese que eu quero trabalhar com vocês aqui hoje é essa, ou seja, que existe uma fantasia que estrutura inconscientemente algumas pautas políticas no contexto brasileiro. E qual fantasia seria essa? A crença de que a violência pode restaurar a paz, que a ordem depende apenas do extermínio do outro. Então, eliminando o marginal, o corrupto, o invasor, o inimigo, o partido A, B ou C. Mas, como toda fantasia, ela vela o que não quer saber, que é justamente dessa violência que o laço social se alimenta. Em outros termos, há aqui uma lógica tautológica, ou seja, repetitiva, e uma economia de gozo na violência, nesse excesso que transborda na busca da punitividade do outro. O gozo da ordem é o gozo de punir o outro. Mas aqui, antes de prosseguirmos, apenas quero ressaltar que eu não estou aqui sendo complacente com criminalidade e o terror que esses criminosos impõem às suas comunidades. Mas tampouco assumo aqui um papel de defensor do vale tudo no combate ao suposto combate ao crime. Estou apenas detendo-me para explicar o fenômeno que, na minha avaliação, psíquico norteia essa divisão no laço social. Ou seja, o que faz com que ele seja produzido e reproduzido. Vê sim e outro também no contexto brasileiro. Vamos retomar aqui a nossa hipótese. Agora, não mais em Totem e Tabu. Agora eu quero utilizar a partir do que em Um Mal-Estar na Civilização Freud vai nos mostrar. Ele aponta aqui nesse texto que o superego é uma instância moral, que todos nós temos internamente, id, ego e superego, como é bem sabido por vocês. É também, aqui, esse superego é uma fonte de sofrimento também. Ou seja, quanto mais obedecemos essa instância psíquica, mais ele exige. Ou seja, quanto mais bons tentamos ser, mais culpa nós sentimos. A sociedade brasileira vive numa espécie assim de superego coletivo. Um que diz, ao mesmo tempo, temos que punir todos os culpados.
E temos que ser um povo pacífico e amoroso. Entre esses dois mandatos aqui internos, o sujeito vai sendo dilacerado. O discurso político vai então se organizar como um palco onde essa culpa é projetada. Do ponto de vista institucional, a direita, identificada com o superego punitivo, encarna o mandato da lei, castigar, limpar, restaurar a ordem. Já aqueles que se localizam à esquerda do campo político, identificados com o superego mais amoroso, mais pacífico, reivindicam então um cuidado, uma empatia, um acolhimento, uma cautela para as ações. Mas ambos os lados orbitam em torno do mesmo impasse, a necessidade inconsciente de sustentar a fantasia de um bem social comum, absoluto, sem nenhum mal. E é essa fantasia, não assim, o fato político em si, que mobiliza todos os nossos afetos, ainda mais aqueles mais profundos que nós temos. E aqui nós entramos num terceiro ponto aqui do vídeo, que é a ideia do outro como sendo um espelho do mal. Seguindo essa lógica agora, é preciso destacar que Freud sempre vai nos lembrar que existe um mecanismo de defesa chamado projeção, que nos leva a colocar no outro aquilo que nós não suportamos em nós mesmos. Então, o bandido, o corrupto, o inimigo ideológico, tornam-se aqui uma espécie de suporte para o ódio que nós não sabemos e não conseguimos elaborar dentro de nós mesmos. Agora, saindo de totem tabu e mal-estar na civilização, vamos pensar lá em Psicologia das Massas e Análise do Eu, onde Freud vai escrever que existe uma espécie de coesão de um grupo que depende tanto do amor ao líder quanto do ódio compartilhado a um inimigo comum. No contexto político brasileiro, nós podemos supor que inconscientemente muitos funcionam exatamente nesse parâmetro que aparece lá em Psicologia das Massas e Análise do Eu. As pessoas vão se unir para odiar. É o ódio que vai dar forma à comunidade imaginária. E as redes sociais se alimentam cada vez mais de ódio. Já falei disso em outras vezes aqui, em outros vídeos. O Juliano da Empoli, que nos ajuda a pensar isso naquele seu livro Os Engenheiros do Caos. Eu recomendo que você leia. Então, voltando aqui. Por isso que as cenas de violência exibidas em rede nacional, como algumas pessoas viram, nas redes sociais, coisas brutais passam pela timeline de muita gente, funcionam como um verdadeiro ritual de coesão social. Enquanto assistimos, nos identificamos com o agressor e, paradoxalmente, com a vítima também. Há aqui um gozo em ambos os lados. O gozo de quem mata em nome da lei e o gozo de quem denuncia indignado a brutalidade do Estado. A indignação também goza, gente. Ela nos faz sentir justos, puros, do lado certo da história. E isso, em termos freudianos, é profundamente narcísico. Eu não estou, como eu já falei, não estou tomando aqui um lado ou outro, mas o que eu estou dizendo é que há gozo em ambas as posições que se assumem. E aqui eu entro na quarta parte desse vídeo, que é a ideia da pulsão de morte e o gozo da lei. Agora nós precisamos, assim, voltar os nossos olhos para outro texto freudiano, para outro trabalho, além do princípio do prazer, onde Freud introduz a ideia de pulsão de morte. Uma espécie, uma tendência do nosso psiquismo a retornar a um estado anterior, até mesmo aquele inorgânico. Essa pulsão não é apenas destrutiva, a pulsão de morte não visa apenas destruir, ela também se disfarça de moral, de virtude, de zelo pela lei. Ao recorrermos, então, agora, saindo de Freud e buscando um pouco de Lacan, nós vamos dizer que o francês vai além um pouco. E ele vai dizer que a lei, ao proibir o gozo, também o sustenta. Ou seja, ao mesmo tempo que o gozo é proibido, essa busca de proibição é uma espécie de sustentáculo para que eu goze. Então, proibir é, de certo modo, assim, produzir o desejo. É buscar cada vez mais estarmos implicados em busca desse desejo. Nesses termos, quando o discurso político insiste em fazer cumprir a lei, como eu já disse, o que está em jogo não é apenas o respeito à norma, mas uma busca de gozo que essa lei
proporciona para o próprio sujeito. Quando eu assumo essa posição, eu estou tomando o lugar daquele pai primordial lá de Totem Tabu. E assim eu posso punir aqueles que transgridem, eu puno os transgressores. E aqui entra a ideia. A fantasia da ordem é, portanto, assim, o modo pelo qual a pulsão de morte se transveste de moralidade. Matamos em nome da paz, punimos em nome da justiça. Mas, no fundo, é o gozo que está movendo essa mobilização social. Quanto mais, como eu já falei, o superego exige obediência, mais violência retorna. Porque o superego é tão cruel quanto o próprio inconsciente. Como disse o Freud também, o eu tem 3 senhores: superego, id e a realidade. E aqui nós entramos na 5ª questão nesse vídeo que eu estou fazendo para vocês, que é a ideia do mal-estar nacional entre a culpa e o gozo. O Brasil, há séculos assim, vive nesse lugar, culpado pela violência, mas fascinado por ela ao mesmo tempo. Revoltado com a corrupção, mas seduzido pelo poder. É o velho pacto ambíguo com o pai autoritário, que odiamos, mas do qual dependemos para existir. Então, a hipótese que eu trabalhei é essa ideia. A fantasia da ordem é o mito que sustenta o laço social no contexto brasileiro. A crença de que um dia a lei vai restaurar um equilíbrio supostamente que um dia existiu. Mas o inconsciente não busca equilíbrio, ele busca gozo. Por isso, o mal-estar é estrutural. E talvez o único gesto ético seja reconhecê-lo em nós mesmos. Seja lidar com ele sem mascará-lo com ideias morais ou ideológicas, dizendo que eu sou tão puro que eu quero que o mal seja eliminado. Entende? Freud nos convida a suportar o mal-estar e não a eliminá-lo. Porque é nessa fenda entre o desejo e a ordem, entre o gozo e a desordem, que o sujeito pode vir a emergir, que o sujeito pode vir a aparecer. E eu termino pensando em fazendo esse encerramento com vocês, pensando o inconsciente político brasileiro se alimenta justamente dessa fantasia de ordem. Uma ordem sempre prometida, mas nunca alcançada, que exige assim novos sacrifícios a cada ciclo, a cada eleição, a cada discurso político. Enquanto nós não reconhecermos o gozo que nos habita, o gozo de punir, o gozo de odiar, de se indignar, continuaremos presos nesse roteiro tautológico, como eu falei, repetitivo. A característica própria da pulsão: buscar a repetição constante. A psicanálise não oferece soluções, mas oferece escuta. E talvez assim o primeiro passo para repensar o Brasil seja esse: escutar o que em nós ainda deseja a violência em nome da lei. Porque é só quando a fantasia se desfaz que pode surgir algo de verdadeiramente novo. Nós temos que atravessar essa fantasia. Para você que ficou até aqui, o meu muito obrigado e até uma próxima. Valeu.